Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra tua Bíblia comigo, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Obrigado, querido. Para a nossa breve meditação, gostaria de externar a satisfação de estar com os irmãos nessa oportunidade. Grato a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos. Grato ao pastor Dorival pela oportunidade maravilhosa que nos concede. Ao Samuel, ao Jonatas também, meus amigos queridos, coordenadores também. Deus os abençoe. Ao conjunto, Madeb, creio, Deus abençoe vocês. Vocês são uma bênção na presença do Senhor. Continuem firmes. Creio que o Senhor tem coisas extraordinárias na vida de vocês, na vida de todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Trago também a saudação do meu pastor Rosinaldo. Os irmãos recebem, amém? Amém. Glória a Deus. Também o pastor João Pedro, meu querido amigo. Deus te abençoe. É um amigo querido. Satisfação tê-lo aqui conosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e o verso de número 2. Amém, irmãos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Verso 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Ainda o capítulo 16, e o verso de número 11, 16 e o 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, os jovens, e disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o, manda chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Amém. E pode tomar o seu lugar. Muito obrigado. Queridos irmãos, essa palavra tem estado no nosso coração por esses dias. Obviamente é extremamente conhecida de todos nós. A história de Saul é conhecida, a história de Samuel é conhecida e a história de Davi também é conhecida. Essas histórias, elas têm uma correlação muito interessante. Samuel é o profeta que vai ungir tanto a Saul como rei, tanto quanto a Davi. Então a história dele se entrelaça de uma maneira muito interessante. Obviamente, todos nós sabemos que Samuel, como um profeta, ele tinha um encargo, uma incumbência de falar não aquilo que se gostaria de ouvir, mas falar aquilo que Deus determinava para que o povo pudesse estar debaixo da orientação de Deus. O capítulo 15 nos diz que Samuel recebe uma orientação da parte de Deus. Essa orientação é uma orientação bastante clara, essa é a melhor definição. Essa fala de Deus a Samuel é uma ordenança de modo que ele fale a Saul aquilo que precisara ser feito, de modo que Deus determinou que os amalequitas viessem a ser destruídos. Então a orientação de Deus, por intermédio de Samuel, para Saul e para Israel é esta: que destrua-se os amalequitas. E o texto é claro que diz que não se perdoe absolutamente ninguém. No seguinte sentido: vocês vão até aquele lugar, vão destruir aquele lugar, e o texto diz que serão destruídos os homens, as mulheres, as crianças, os velhos,
também toda sorte de animais, todos os animais, deveriam também ser destruídos. O texto bíblico diz então que Saul, ele ouve aquela ordenança, ele se levanta com um exército de 210 mil homens e ele vai para a guerra. O texto diz que ele chega àquela região, monta ali algumas armadilhas, tem alguns homens que estão no meio daquele povo, que são os queneus. O texto diz que os queneus usaram de misericórdia para com Israel, no que diz respeito ao caminho ali, saindo do Egito. Então Saul permite que aquele povo, os queneus, eles saiam daquele lugar com vida, de modo que eles usaram de benevolência. Então o Senhor também estaria usando de benevolência para com eles. Porém, os amalequitas, o texto diz que eles se opuseram no caminho. E eu achei isso aqui interessante, porque esse negócio de se opor no caminho de alguém, quando nós observamos um contexto, no caso ali de Israel, eles estão saindo à liberdade, eles estão saindo de uma situação de escravidão, e eles estão saindo rumo à liberdade. Porém os amalequitas se colocaram como oposição no meio do caminho do povo de Israel. E é interessante esse pensamento, porque pode parecer que não, me permita, pode parecer que não, mas aqueles que se colocam como oposição no caminho, o Senhor Deus vai tratar com esses. Pode ser que o tempo não esteja da forma que nós queremos, pode ser que demore, pode ser que passe um tempo, pode ser que não seja da forma que nós imaginamos, mas uma certeza é, aqueles que se opuserem contra alguém da parte de Deus, no caminho, o próprio Senhor Deus vai tratar no tempo e na hora certa. Tem pessoas que acham que se opor no caminho não acontece nada, se levantam, falam, dizem o que querem, se colocam contra. Mas Deus, Ele conhece tudo e Ele conhece todos. E a palavra aos nossos corações essa noite é: aqueles que se opuserem no caminho, Deus vai tratar com eles e vão cair. Eu sei que é um culto de jovens, e a palavra talvez seja um pouco mais apertada essa noite, mas o Senhor é o dono da casa e Ele foi quem me deu essa palavra, e eu vou falar da maneira que Ele tem me entregado. Amém, queridos? Observe que aqueles homens têm uma ordenança. Saul está no fronte e ele tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é que haja uma destruição completa referente àquele povo. E a verdade é que Saul, ele sai com o intento de fazer a vontade de Deus ser cumprida, ser concretizada. E o texto diz que quando ele está ali no meio dos amalequitas, eles começam ali uma destruição. Eles matam toda sorte de pessoas. Só que o verso 9, o qual lemos, diz que Saul e o povo perdoaram a Agag. Agag era o rei dos amalequitas. E não apenas perdoaram a Agag, mas também o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, aos cordeiros e a tudo que havia ali de sorte de animais, eles perdoaram. Eles pegaram os despojos da guerra e trouxeram para si. A palavra de Deus, ela foi muito clara. Não é para sobrar ninguém. É para todos serem destruídos. O texto diz então que a palavra vem novamente. E a palavra veio do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de seguir-me e não executou as minhas palavras. Samuel então ouve a voz do Senhor. Ele reluta ali, ora, mas ele vai até Saul e disse a ele: Saul, o
que foi que fizestes com os amalequitas? O texto diz que Saul diz a ele: eu executei a palavra do Senhor. Verso 13. Eu executei a palavra do Senhor. O texto diz então que Saul diz a ele: que barulho ou que balido de ovelhas é esse que ouço nos meus ouvidos? Que mugidos de vaca são esses que ouço? Se a palavra foi executada, foi cumprida, por que eu estou ouvindo esses animais clamarem? O texto então diz que Saul retruca aquela palavra de Samuel dizendo: de Amaleque trouxemos as ovelhas e as vacas. Perceba que a fala de Saul aqui é muito complexa, porque ela diz o seguinte: de Amaleque trouxemos porque o povo perdoou. Ele não atribui, ele não puxa a culpa para si mesmo. Ele diz: foi o povo que perdoou. Então ele dá a desculpa que aparentemente é a desculpa perfeita. Porque ele diz o seguinte: nós perdoamos as ovelhas e as vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus, Samuel. Nós perdoamos para que colocássemos ante a presença do Senhor como sacrifício, de modo que talvez, em algum sentido, eu estou tentando traduzir a fala dele, de modo que talvez possamos agradar o Senhor com esses sacrifícios. O resto, porém, todavia, Samuel, nós destruímos. E aí a fala de Samuel é muito interessante, porque ela diz o seguinte: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos? Ouça isso, igreja, por favor. Sendo tu pequeno, não foste colocado como cabeça sobre Israel? O Senhor não te tem ungido como rei para você estar aonde você está, para você fazer aquilo que está determinado para que você faça. Enviou-te o Senhor a este Samuel, no caminho para dizer: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas. Peleja, luta contra eles até que aniquile-os, até que destrua, até que acabe. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Queridos irmãos, esse feito aqui de Saul, ele é muito singular. Mas observe que talvez em algum sentido, e até talvez faça sentido na cabeça dele na época, ele poupou os animais para que se oferecesse sacrifício ao Senhor. A intenção de oferecer sacrifício ao Senhor é boa, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Só que a vontade de Deus não é essa. Nós temos o costume, e aí trago para os nossos dias, de ouvir o que Deus fala, mas fazer o que a gente quer fazer. Ouvir a voz de Deus e a instrução de Deus,
Mas na hora de tomar decisão, de fato, eu faço o que me apraz. Eu faço o que me dá vontade. Eu ouvi a instrução da palavra do homem de Deus, mas observando o contexto em que eu estou inserido, talvez se eu fizer assim ou dessa outra forma, seja melhor, e no final, o Senhor vai ser glorificado do mesmo jeito. Porque a intenção do coração é fazer o que é contrário àquilo que Deus disse, mas no final eu ainda vou colocar um pedido de agradecimento e falar: foi Deus quem fez. A intenção está mascarada de uma boa intenção, mas a realidade é que o que está acontecendo ali é desobediência. Desobediência àquilo que Deus está falando. Desobediência concernente àquilo que Deus está instruindo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz a nós aqui nessa noite. Porque é muito fácil colocar do meu jeito, deixa da minha forma, deixa da minha maneira. Deus disse uma coisa, mas eu vou fazer dessa outra forma aqui. É só hoje, é só dessa vez, é só nesse momento. Não tem ninguém aqui me olhando, não tem ninguém aqui me observando. É só nessa fase, é só nesse período. Daqui a pouco eu volto atrás, daqui a pouco eu digo que foi para oferecer sacrifício a Deus. Eu faço o que é errado e depois eu mudo a narrativa. Eu tento culpar uma outra pessoa, eu tento culpar o povo, no caso de Saul. Aí eu mudo a narrativa, eu queria os despojos da guerra. Era muito animal, ou eram muitos animais. Os despojos eram imensos. Tinha muita coisa boa. Não dava para desperdiçar a oportunidade. Não dava para deixar passar essa oportunidade, era só aquele momento. E para não ser uma coisa que somente eu fiz, Saul ele arrasta o povo para entrar todo mundo em concordância. Porque não basta eu errar, eu tenho que trazer quem está perto de mim para o mesmo erro que eu estou cometendo. Samuel diz a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer assim em holocaustos e sacrifícios, como tem em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele diz uma das frases extremamente conhecidas: o que é melhor? É melhor o obedecer do que o sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer mesmo que vá contra a tua vontade, jovem. É melhor obedecer mesmo que vá contra aquilo que você quer fazer. É melhor obedecer porque quem está te instruindo sabe do que está falando. Quem está te instruindo tem bagagem para estar onde está e para te instruir da forma que vocês estão sendo instruídos. O obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar.
É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor tem prazer em quem obedece. O Senhor tem prazer em quem está debaixo de obediência. Calamassuri me canto, ramassuri me camanai. Quer pregar com graça? Obedeça. Quer cantar e o céu abrir? Obedeça. Quer desenvolver um ministério e ser bem sucedido aqui? Obedeça. 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 A instrução de Deus para nós essa noite é: obedeça. A obediência é melhor do que o sacrifício. Depois daquela conversa de Samuel com Saul, Samuel está saindo. O texto diz então que, virando-se Samuel para se ir, o 27, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então disse Samuel a Saul: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e tem dado a outro próximo melhor do que tu. Nós fazemos as coisas pensando que não teremos consequências, que nós somos jovens, nós somos da turma, da galera, da zoeira, da bagunça. Então a gente está no meio, a gente vai também, faz também. Está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, todo mundo participando, por que eu não? E a gente vai, faz e participa. Só que tem consequência, irmão. Tem consequência para as nossas ações. Aquilo que nós fazemos hoje pode não trazer uma consequência aparente de imediato, mas daqui a pouco a gente vai começar a colher. E quando começarmos a colher as consequências das nossas ações, tomara, Deus, que tenhamos feito a escolha certa de obedecer. Enquanto estava todo mundo na bagunça, eu estou lá obedecendo. Enquanto está todo mundo lá no mundo, pulando, se divertindo, eu estou na obediência. Enquanto está todo mundo perdido, usando droga, na prostituição, eu estou aqui, num culto, num sábado à noite, no primeiro culto de vocês aqui nesse ano, de jovens, em obediência, em separação, em santidade, buscando agradar aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que deu a vida por mim na cruz do Calvário. A sua escolha de hoje vai definir o que você vai colher amanhã. Por isso, plante obediência. Plante obediência. Se sujeite à vontade de Deus. Se sujeite à ordenança, à orientação da liderança. Porque os frutos virão. E serão frutos para a glória do nome do Senhor. O texto diz então que Samuel pede para ver a Agag. O texto diz então que Samuel trata ali de fato aquilo que Deus tinha para tratar. Ele diz a
assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel, o texto usa essa expressão, ele despedaçou Agag, porque essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que os amalequitas fossem destruídos. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Mesmo que te custe talvez alguma amizade, te custe talvez algum tempo. Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus, mesmo que te custe alguma coisa aqui na terra. Não sai debaixo da instrução do Senhor. Mesmo que por um período você seja excluído de alguma coisa. Mesmo que te olhem de uma forma diferente. Mesmo que os lugares que você quer participar não te deem mais bem-vindo. Fique debaixo da orientação do Senhor. Fique debaixo da vontade do Senhor. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior do que você está vivenciando hoje. Não troque os seus princípios. Não troque aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você por um momento, por alguns dias, por uma situação. Não troque. Fique firme. Fique de pé. Permaneça onde você está. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Deus tem uma história grandiosa para escrever sobre você. Por isso permaneça, continue. Alguém diz amém? O texto diz que a palavra do Senhor vem novamente a Samuel. Só que dessa vez é diferente. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita. O texto diz que Samuel, ele vai até a casa de Jessé. Ele fica um pouco atemorizado com o que pudessem fazer com ele quando chegasse naquele lugar. Deus dá uma instrução para ele dizendo: leva alguns animais para sacrificar. E vai ter com Jessé, que lá eu vou te instruir a quem tu deves ungir. O texto diz que Samuel chegou naquela casa, naquele ambiente. E à primeira vista de Samuel, vem um homem chamado Eliabe. O texto diz que Eliabe, ele era formoso, aparentemente um homem de guerra. Fazia parte do exército também de Saul. E Samuel disse, assim que o viu: certamente é esse quem eu tenho que ungir. Certamente é esse que Deus tem escolhido, provido para si de um rei. E aí é maravilhoso porque quando estamos debaixo da obediência, nós ouvimos a voz do Senhor de forma audível. E o Senhor vem e fala com Samuel: Samuel, não atente para a aparência. Você olha tão somente para aquilo que está estereotipado na sua frente. Nós olhamos para o indivíduo de maneira aparente. Nós não sabemos o que tem dentro do vaso.
E quando nós olhamos para alguém, de longe nós já julgamos. Que esse é o mal do ser humano, julgar pela aparência. E Samuel, ele fez exatamente isso, ele julgou pela aparência. Mas Deus diz a ele: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o que está dentro. Deus vê o que está dentro. Deus vê a intenção do coração de quem está fazendo o que está fazendo, da forma que está fazendo e onde quer chegar com o que está fazendo. O texto diz então que Deus rejeita a Eliabe. Então Jessé manda vir um segundo, Abinadab, também de igual forma. Aparentemente era um homem perfeito para aquele cargo, para aquela situação, para ser o rei de Israel. Novamente a palavra do Senhor vem dizendo: não é esse, porque não olha a aparência, mas olha o que está dentro. Vem Samar, também não era, e todos os filhos de Jessé. Até que Samuel observa e diz, texto que nós lemos: acabaram-se os mancebos, os jovens. E Jessé diz: não, ainda tem um. E onde que ele está? O texto diz: ele está apacentando ovelhas. Ele está cuidando de um rebanho. Ele não está onde as pessoas querem que ele esteja. Ele está debaixo da orientação do pai dele. E a orientação do pai dele é: fique no pasto e pastoreie as ovelhas. Fique no pasto e pastoreie as ovelhas. Na hora certa Deus te encontra. Na hora certa Deus te chama. Na hora certa Deus te convoca. Jovens e adolescentes, eu tenho uma palavra de Deus ao coração de vocês. Ninguém vai se assentar no lugar que Deus preparou para vocês se assentarem. Ninguém vai tomar a cadeira que Deus disse que vocês sentarão nela. Esse tempo de cuidar de ovelhas é uma preparação de Deus na vida de vocês, para algo extraordinário que Deus tem para fazer sobre vocês. Se vocês puderem levantar a mão de vocês e receberem essa palavra, aquilo que Deus separou para vocês, guardou para vocês, está guardado nele. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo diante da presença dele. Aquilo que é de vocês ninguém vai tomar. Deus vai colocar vocês aonde ele quer que vocês estejam. Deus vai levantar vocês na hora e no tempo certo. Deus tem uma obra específica na vida de todos vocês, e ele fará cumprir na vida daqueles que estiverem debaixo de obediência, em o nome de Jesus. Calamachobre comandaravas, amantuita comanaiavas sobre comandaraga. O pastor me permitiu e eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Podem ficar de pé, por gentileza, e eu encerro a minha mensagem. Felipe, é uma mensagem dura para um culto de jovens, talvez. Mas aquilo que Deus tem para você em 2026 é obediência. Se você quiser chegar aonde você sonha em chegar, fique debaixo da obediência. Esse ano não é ano de sair por aí, de conhecer, de observar a vida, de ver como as coisas estão acontecendo. Esse ano é ano de fincar as estacas. Esse ano é ano de amadurecimento e de crescimento. É ano de obediência. É ano de não fazermos as nossas vontades. É ano de fazermos a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas é muito maior do que aquilo que pedimos ou que pensamos.
Por isso, não troque aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Não troque os seus princípios. Não negocie os seus valores. Fique onde Deus tem te colocado. Quando Deus planta alguém em um lugar, é para uma finalidade de crescimento específica. Se Deus te plantou nesse lugar, se Deus te colocou nesse lugar, fique, não se distraia, não olhe para a direita nem para a esquerda. Lembra de Pedro? Foi dito aqui, olhou para as ondas, olhou para aquele mar, teve medo, mas Jesus estava ali com ele. Não olhe para as circunstâncias, mantenha os seus olhos em Jesus. Não olhe para as adversidades, mantenha o teu coração em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, que o Senhor me autoriza a dizer. O teu contexto familiar, a tua casa. Felipe, você não sabe quem eu sou, não sabe onde eu moro, realmente eu não sei. Mas o Senhor te conhece. Talvez você tenha dito no seu coração que, pelo lugar que você está, a tendência não é uma tendência de coisas grandes acontecerem. Mas Deus diz ao seu coração nessa oportunidade: sou eu quem te conheço, sou eu quem vou fazer na tua vida. Não te preocupe com a tua mãe, com teu pai, com o contexto em que você vive, porque sou eu, Deus, quem tenho cuidado dos seus. Continue debaixo da obediência. O que Deus fará na tua vida é algo extraordinário. Você não contempla agora porque os nossos olhos só olham justamente a aparência. Mas aquilo que Deus está preparando para você, Davi, é um reinado extremamente exitoso. Não olhe simplesmente para o contexto pequeno que você se encontra, porque o lugar que Deus vai te colocar é um lugar extraordinário. O que Deus tem para fazer na tua vida, o chamado e o ministério que Deus tem para que você exerça nessa terra, é extraordinário. Queridos irmãos, eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que entrou e ainda não se decidiu por Jesus. Jesus tem uma chamada para você, para o teu coração nessa noite. E aquilo que Jesus está dizendo é: eu quero te salvar. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero mudar o contexto em que você está vivendo. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus e quiser se decidir por Jesus essa noite, o Senhor está te chamando. Se quiser levantar a tua mão, se quiser vir aqui à frente e receber Jesus, Ele está de braços abertos para te receber nessa casa. Se tiver alguém que porventura já esteve na igreja e hoje, por alguma situação, saiu, se desviou e não está mais, o Senhor está dizendo: a porta ainda está aberta. Eu tenho ainda uma nova história para você. Se você quiser voltar e fazer novamente uma aliança com o Senhor, esta é a oportunidade.
Levante a sua mão onde você estiver. Se assim você desejar aceitar a Jesus como seu Salvador, ou voltar para a casa do Pai, o Pai te espera nessa noite. Você tem a oportunidade. Se não houver, nós vamos orar. Se houver, venha. 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 Jovens e adolescentes, Igreja do Senhor, se vocês puderem pegar a mão em quem estiver perto de você aí, eu vou fazer uma oração com os irmãos. Eu sei que foi uma palavra, eu tenho plena certeza disso, de que foi uma palavra dura, mas o Pai sabe como fala com os filhos. O Pai sabe que o filho precisa entrar no caminho da obediência, porque se ele não entrar no caminho da obediência, as coisas não darão certo. Feche os teus olhos, por favor. Deus poderoso e fiel, querido e amado Jesus, nós estamos em Tua presença uma vez mais, Senhor. A Tua palavra foi pregada essa noite. Nós ouvimos, Senhor, e falamos aquilo que o Senhor desejava que falássemos, Pai. Ouvimos, Senhor, a instrução da Tua voz nesse lugar. Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações essa noite, Senhor, para que essa palavra, Senhor, encontre, Pai, no coração dos Teus servos, Senhor, um espaço, para que os nossos jovens e adolescentes, Senhor, estejam na Tua presença, Senhor, debaixo de obediência. Esse é o desejo, Espírito Santo, do nosso coração. Renova, Senhor, aqueles que precisam de renovação nessa noite. Toca, Senhor, nos corações que precisam ser tocados, Pai. Muda aquilo que precisa ser mudado em nós pelo Teu Espírito. Amantuito, comanduia vassoia na macama, churemicamanai. Renova-nos, Senhor, essa noite uma vez mais, Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Firma-nos, Senhor, em Ti uma vez mais. Que possamos estar debaixo, Senhor, da Tua orientação, da Tua palavra. Que o nosso coração esteja em Ti, Senhor. Que não venhamos a olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olharmos para Ti, querido Jesus. O Senhor falou conosco, Pai. Nós ouvimos a Tua orientação para conosco. Pedimos que o Senhor fique conosco. Continue a manifestar a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós. Em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.